A noite caía pesada sobre a cidade. O frio cortava a pele como navalha e a chuva incessante encharcava cada centímetro da calçada. Debaixo de um toldo desgastado, uma senhora de idade segurava com força a mão de uma menina pequena que tremia dos pés à cabeça. Seus olhos buscavam algo, qualquer coisa, um olhar de compaixão, uma ajuda, uma saída. Mas o mundo passava apressado, ignorando o desespero que se escondia sob um cobertor fino e rasgado. A menina não chorava mais. Talvez já tivesse gastado todas as lágrimas. O destino parecia cruel. Sem casa, sem esperança, sem ninguém no mundo. Até que algo aconteceu, algo que ninguém esperava. Você já imaginou estar sem um teto, sem um abraço, sem uma única alma para perguntar se você precisa de algo? Essa senhora sabia bem o que era isso. Ela, que já tinha vivido tanto, agora se via sem nada. A fome roía seu estômago, mas a dor maior era olhar para aquela criança ao seu lado e não poder oferecer um prato de comida quente, um travesseiro macio, um mínimo de dignidade. As pessoas passavam e desviavam o olhar. Alguns até murmuravam palavras de pena, mas ninguém parava. O mundo segue impiedoso para aqueles que não têm nada. Mas Deus sempre tem um plano, e quando tudo parecia perdido, o impossível aconteceu. Foi ali, no meio daquela tempestade, que um homem apareceu. Um homem que já conquistou tudo, que tem fama, riqueza, e poderia simplesmente continuar seu caminho sem se importar. Mas ele parou, ele viu e ele sentiu. Neymar Júnior, o astro do futebol, um dos jogadores mais brilhantes da atualidade, abaixou-se diante daquela senhora e da menina. O que ele fez a seguir, meu amigo, minha amiga, é algo que vai arrepiar sua alma. Algo que prova que a bondade ainda existe, que a mão de Deus sempre se estende nos momentos mais sombrios. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. O olhar da senhora encontrou o de Neymar, e por um momento ela achou que era um sonho. Ninguém parava para elas, ninguém. Mas ele estava ali, ajoelhado, perguntando o nome da menina, segurando suas pequenas mãos frias. A criança olhava para ele sem entender. Seria mais um que apenas diria palavras bonitas e seguiria seu caminho? Mas então, sem hesitar, ele tirou o próprio casaco e colocou nos ombros da menina. Foi ali que tudo mudou. Não eram palavras vazias, era um gesto real, um gesto que diz: eu vejo você, você importa. E naquele instante, uma luz brilhou na escuridão daquelas duas almas perdidas. Mas isso não foi tudo. O que Neymar fez em seguida, ninguém esperava. Ele não apenas deu um casaco, não apenas disse palavras gentis. Ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino daquela avó e daquela criança. Ele pegou seu telefone, fez algumas ligações e em poucos minutos algo aconteceu. Carros pararam, pessoas chegaram e naquele momento aquelas duas almas que já tinham perdido tudo perceberam que não estavam mais sozinhas. Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. A menina, que até então não conseguia mais sorrir, segurou o casaco grande demais para seu pequeno corpo e sentiu algo que há muito tempo não sentia: calor. Mas não o calor do tecido, o calor de saber que alguém se importava, que alguém olhou para ela não como um fardo, mas como uma vida preciosa. A avó, com os olhos marejados, tocou no braço de Neymar como se quisesse ter certeza de que ele era real, e ele apenas sorriu, como se dissesse: fiquem tranquilas, tudo vai ficar bem. A chuva continuava caindo, mas agora não importava mais. Agora, aquela menina e sua avó tinham um lugar para onde ir. Não mais frio, não mais fome. Um novo começo. Neymar não apenas ajudou, ele mudou um destino. Ele foi a resposta de uma oração silenciosa feita em meio às lágrimas. Porque às vezes Deus usa pessoas para serem milagres na vida de outras. Eu confio em Deus se você acredita que o melhor ainda está por vir. Mas o que aconteceu depois? Para onde foram aquela senhora e aquela menina? Como a vida delas mudou depois desse encontro inesperado? Você não vai acreditar no que aconteceu depois disso. E eu vou te contar tudo. Mas antes me diz, você acredita que gestos de bondade podem transformar vidas?
que o impossível pode acontecer quando menos se espera. Naquela noite, enquanto a chuva ainda castigava a cidade, um carro preto e elegante estacionou ao lado da calçada. Os vidros escuros escondiam o interior, mas a porta se abriu e um homem bem vestido desceu rapidamente. Ele olhou para Neymar, para a avó e para a menina e, sem hesitar, fez um sinal discreto. Dois outros homens saíram do carro segurando cobertores grossos e um guarda-chuva. A avó segurou firme a menina, como se ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Mas Neymar sorriu e disse, com a voz tranquila, "Vocês vêm comigo." A senhora hesitou. Medo, insegurança. Mas o olhar de Neymar era firme, sincero. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava oferecendo mais do que palavras vazias. Ele estava oferecendo um caminho. A menina olhou para a avó esperando sua resposta. Será que podiam confiar? Será que não era mais uma promessa quebrada, um daqueles momentos em que a esperança nasce apenas para ser arrancada logo em seguida? Mas o destino já estava traçado e Deus já havia escrito aquela história. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Dentro do carro, o silêncio era denso. A menina segurava o casaco de Neymar com força, como se tivesse medo de que aquilo tudo fosse um sonho. A avó olhava pela janela, lágrimas escorrendo discretamente pelo rosto enrugado. O que aconteceria agora? O veículo rodou pelas ruas da cidade até parar em frente a um grande hotel. O porteiro abriu a porta e, sem fazer perguntas, ajudou as duas a descerem. A avó segurou o braço de Neymar, olhando fundo nos olhos dele. "Por quê?" ela perguntou com a voz embargada. Neymar apenas sorriu de novo. "Porque eu posso, e porque ninguém deveria estar sozinho nesse mundo." Dentro do hotel foram recebidas como rainhas. Lençóis limpos, toalhas macias, um banho quente. A menina, acostumada a dormir no frio das ruas, deitou na cama como se fosse um abraço. A avó, ainda incrédula, segurou a xícara de chá quente e suspirou. Deus tinha escutado. Deus tinha mandado ajuda. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Mas a história não acabou ali. No dia seguinte, Neymar voltou. Trouxe roupas novas para a menina, sapatos que finalmente protegiam seus pequenos pés, brinquedos que ela jamais sonhou em ter. Mas o presente mais valioso não veio em sacolas, veio em palavras. "Vocês não vão voltar para as ruas." A avó quase caiu de joelhos. Mas como? Neymar pegou seu telefone e fez mais algumas ligações. Uma casa modesta, mas aconchegante, já estava pronta. Uma assistente social esperava para ajudar com toda a documentação. E mais do que isso, havia um caminho para o futuro. A menina teria uma escola. A avó teria um suporte para recomeçar. A menina olhou para Neymar e, pela primeira vez desde o dia anterior, abriu um sorriso tímido. O brilho em seus olhos era a prova de que a esperança, quando renasce, transforma tudo. Declare: "Amém, eu creio." Se confia no plano divino que está por vir. Mas havia algo mais. Neymar sabia que sua ajuda tinha mudado aquele dia, mas ele queria mudar o futuro. Assim, sem alarde, sem querer reconhecimento, ele garantiu que a menina teria oportunidades, que a avó teria apoio e que nunca mais precisariam dormir na rua. A avó chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Ela olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, meu Deus." E naquele momento tudo fez sentido. Os dias se passaram e a vida daquela avó e da pequena menina começou a mudar de uma maneira que elas jamais poderiam imaginar. Agora, em um lar seguro, com um teto sobre suas cabeças e comida na mesa, a realidade antes tão dura começava a se transformar. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Algo que provaria mais uma vez que Deus nunca abandona aqueles que têm fé. A menina, antes calada, assustada e retraída, começou a sorrir mais. Seus olhinhos brilhavam ao acordar pela manhã e perceber que estava na mesma cama quente, que não precisava mais correr para se esconder da chuva, que não precisava mais se encolher de medo das sombras da noite. Sua avó, por sua vez, ainda acordava de madrugada, como se seu corpo estivesse acostumado ao instinto de sobrevivência das ruas.
Mas agora, ao invés de encarar a escuridão gelada, ela se sentava na beira da cama, fechava os olhos e agradecia. Declare: eu tenho fé, se acredita que Deus pode transformar qualquer situação. Mas algo ainda maior estava por vir. Neymar, que poderia ter seguido sua vida sem nunca mais olhar para trás, não esqueceu daquelas duas almas. Ele sabia que não bastava dar comida e abrigo, elas precisavam de dignidade, de propósito, de uma nova chance. Foi então que, em silêncio, sem câmeras, sem imprensa, ele se moveu mais uma vez. Ele conseguiu um emprego para a avó. Nada extravagante, nada impossível. Apenas um trabalho digno que lhe permitiria sentir-se útil novamente, que lhe daria independência. A pequena menina foi matriculada em uma escola próxima e no primeiro dia de aula segurava o material escolar como se fosse um tesouro. E era, para ela, aquilo não era só papel e lápis, era a chance de um futuro. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Escreva: eu tenho esperança. Se acredita que Deus age nos detalhes. Em um dia qualquer, enquanto a menina brincava no parquinho da escola, um homem se aproximou. Não era qualquer pessoa, era um treinador. Ele observava as crianças, atento, analisando cada uma. E então, seus olhos pararam nela. Ela corria, driblava, tinha um brilho diferente, um dom natural, algo raro, algo especial. O treinador ficou intrigado, perguntou sobre a história da menina. Quando soube do que ela tinha passado, ficou em silêncio por alguns instantes. Então, com um brilho nos olhos, disse: quero treiná-la. A avó, ao ouvir isso, ficou sem palavras. O destino daquela menina estava mudando diante de seus olhos, mais uma vez. O que antes era apenas uma criança perdida nas ruas, agora era vista como um talento, como alguém com potencial para algo muito maior. Deixe o eu confio em Deus. Se acredita que Ele nunca esquece seus filhos. As semanas passaram e a menina começou a treinar. Primeiro, com passos pequenos, tímidos. Mas logo, seu talento começou a brilhar. Sua agilidade, sua visão de jogo, sua paixão pelo futebol. Tudo crescia a cada dia. E Neymar, ao descobrir isso, sorriu. Parece que a história dela estava apenas começando, disse ele. O que aconteceu depois foi simplesmente inacreditável. Deus estava movendo peças de um jeito que ninguém poderia imaginar. A menina, que um dia dormiu na chuva, que não tinha o que comer, agora estava no caminho para algo grandioso. Mas essa história não termina aqui. O que aconteceu nos meses seguintes foi ainda mais surpreendente. E se eu te contar, você vai entender que quando Deus age, Ele faz além do que podemos imaginar. Você quer saber o que foi? Os meses passaram e a menina, antes esquecida nas ruas, agora treinava todos os dias. Seu talento crescia, sua confiança florescia. O treinador, que um dia a encontrou por acaso, via nela algo raro. Ele sabia que não era apenas uma garotinha qualquer. Ela tinha um dom, um daqueles que brilham, que fazem história. Mas havia um obstáculo, um grande desafio que poderia impedir que ela seguisse adiante. Apesar do talento, ela ainda carregava cicatrizes do passado, o medo de errar, a insegurança, a crença de que talvez não fosse digna de tudo aquilo. Afinal, como alguém que já foi invisível, poderia acreditar que merecia ser vista? Como alguém que já dormiu na calçada, poderia acreditar que pertencia a um campo de futebol cercada de oportunidades? A avó, ao perceber isso, se aproximou uma noite, enquanto a menina olhava as estrelas pela janela. Ela passou a mão em seus cabelos, sorriu com ternura e disse: minha filha, Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar pelo caminho. Você foi escolhida para algo maior. Confie. Declare: eu tenho fé. Se acredita que Deus sempre abre caminhos para seus filhos. No dia seguinte, Neymar apareceu no treino, mas ele não ficou assistindo de longe. Ele entrou em campo, chamou a menina. Vamos jogar? Perguntou sorrindo. Ela hesitou. Jogar com ele? Com Neymar, o grande astro do futebol? O medo bateu forte no peito. Mas então, ela lembrou das palavras da avó. Respirou fundo, olhou para ele e assentiu. O jogo começou. A cada passe, a cada toque na bola, Neymar via algo brilhando nela. Uma velocidade impressionante, uma habilidade que parecia natural, quase instintiva, mas ainda havia medo em seus olhos. Então, Neymar parou.
O que te assusta? Ela abaixou a cabeça. Eu não sei se sou boa o suficiente. O silêncio tomou conta do campo. Neymar se ajoelhou na frente dela, olhou em seus olhos e disse: você já venceu. Olha onde você está. Olha de onde veio. Você já venceu. Agora só falta acreditar nisso. Escreva: eu tenho esperança, se acredita que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. A menina nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Algo dentro dela despertou. Algo que estava adormecido, sufocado pelo medo. Nos treinos seguintes, ela começou a jogar diferente, com confiança, com garra, com a certeza de que pertencia àquele lugar. E foi aí que veio a grande notícia. Um olheiro de um grande clube europeu havia escutado sobre aquela garota especial. Ele queria vê-la jogar. Queria saber se o que diziam era verdade. O dia da avaliação chegou. A menina estava nervosa, mas dessa vez não havia mais medo em seus olhos. Ela entrou em campo e cada movimento dela parecia um milagre. Leveza, inteligência, velocidade. Os olheiros se entreolhavam. Havia algo nela que era impossível ignorar. Ao final do jogo, o treinador se aproximou da avó. Ele segurou suas mãos e disse: essa menina tem um futuro brilhante. Queremos dar a ela uma oportunidade. A avó não conseguiu conter as lágrimas. Seu coração, que já tinha se acostumado com a dor e com as perdas, agora transbordava de gratidão. Ela olhou para o céu e sussurrou: obrigada, meu Deus. Deixe, eu confio em Deus, se acredita que Ele nunca esquece seus filhos. Mas essa história ainda não acabou. O que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. Algo que mostraria que quando Deus escreve um destino, Ele não economiza nos milagres. Você quer saber o que aconteceu? Então fique comigo, porque a parte mais emocionante dessa história ainda está por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A avó ainda tentava assimilar tudo o que estava acontecendo. Como era possível? Há poucos meses, elas dormiam no frio, sem um lugar para chamar de lar, sem esperança, sem ninguém que olhasse por elas. Agora, sua neta estava diante de uma chance que poucos no mundo teriam. Mas ainda havia um último teste, o maior de todos. A menina foi convidada para treinar com um time da base de um dos maiores clubes da Europa. Era a oportunidade de uma vida inteira, mas também era um desafio imenso. Jogadoras mais experientes, treinadores exigentes, a pressão de provar que merecia estar ali. Quando entrou no campo de treinamento, sentiu um frio na barriga. Por um momento, a sombra do medo voltou a rondar. Mas então, lembrou das palavras de Neymar. Você já venceu. Agora só falta acreditar nisso. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e quando os abriu, não era mais aquela menina assustada que dormia nas ruas. Era uma jogadora pronta para mostrar ao mundo do que era capaz. Declare: eu tenho fé, se acredita que Deus nos dá força para enfrentar nossos maiores desafios. O treino começou. As outras jogadoras atestavam, tentando intimidá-la, mas cada passe, cada drible, cada movimento dela parecia guiado por algo maior. Os treinadores observavam em silêncio. Ela jogava com o coração, com a garra de quem já enfrentou o pior e sobreviveu. E então veio o momento decisivo. No último lance do treino, a bola chegou aos seus pés. Todos os olhares se voltaram para ela. Era a última chance de impressionar, a última chance de provar que merecia estar ali. Ela olhou para o gol, para as adversárias, para tudo ao seu redor. Por um instante, sentiu aquele medo tentando voltar, mas então ouviu uma voz dentro de si. Você pertence a esse lugar. Sem hesitar, avançou. Driblou uma, duas, três adversárias. O estádio parecia prender a respiração. E então, com precisão cirúrgica, chutou. A bola encontrou as redes com um estrondo. Silêncio. Por um segundo, ninguém disse nada. Mas então, os treinadores começaram a bater palmas. Um deles olhou para os outros e, sem tirar os olhos dela, disse: essa garota tem algo especial. Escreva: eu tenho esperança, se acredita que Deus coloca oportunidades onde menos esperamos. A avó, que assistia da arquibancada, levou as mãos ao rosto. As lágrimas escorriam, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de gratidão. Ela sabia que algo grandioso estava acontecendo. E então veio a notícia que mudaria tudo. Depois do treino,
Os treinadores chamaram a menina e sua avó para uma conversa. Um contrato foi colocado sobre a mesa. A proposta era clara. Eles queriam que ela fizesse parte da equipe, queriam treiná-la, lapidar seu talento, transformá-la em uma estrela. A avó olhou para a neta. A menina, que já tinha sofrido tanto, que já tinha passado fome, que já tinha sido invisível para o mundo, agora era desejada. Agora tinha um futuro brilhante pela frente. Foi então que Neymar apareceu novamente. Ele soube da notícia e veio pessoalmente parabenizá-la. Quando a viu, abriu um sorriso largo e disse: Eu sabia que você chegaria até aqui. A menina correu até ele e o abraçou forte. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Não precisava. A gratidão, a emoção, tudo estava naquele abraço. Deixe eu confio em Deus. Se acredita que Ele nunca esquece aqueles que têm fé. Mas essa história ainda não acabou. Porque o que aconteceu depois, quando a menina assinou aquele contrato, foi ainda mais inacreditável. Algo que ninguém esperava. Algo que provaria, de uma vez por todas, que quando Deus escreve uma história, Ele faz além do que podemos imaginar. E assim, aquela menina que um dia dormiu nas ruas, sem esperança, sem futuro, sem nada, agora estava diante de um novo começo. Deus moveu as peças, colocou as pessoas certas no caminho e mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para brilhar. Neymar não apenas mudou a vida dela e de sua avó, ele foi instrumento de um milagre. Porque às vezes a ajuda que tanto pedimos vem de onde menos esperamos. E quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele transforma, Ele cura, Ele abre portas que ninguém pode fechar. A menina seguiu sua jornada, enfrentou desafios, cresceu, brilhou. Sua história virou inspiração para muitos, mostrando que ninguém está tão perdido que Deus não possa resgatar. E sua avó? Ela viu sua neta florescer e soube que todas as lágrimas, todas as noites frias, todas as dores valeram a pena. Porque o impossível acontece. Porque Deus nunca nos abandona. Porque quando Ele escreve uma história, Ele faz além do que podemos imaginar. E agora, eu te pergunto, você acredita que milagres existem? Que Deus pode transformar qualquer situação, não importa quão difícil pareça? Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Que essa história toque seu coração e te lembre, nunca perca a fé, porque no momento certo, Deus faz tudo acontecer. Fique com Deus.